Olá, amado, amada de Jesus, servo e serva do Senhor, amigo, simpatizante da fé cristã, você estudioso, obreiro, obreira, você que serve ao Senhor com dedicação à sua palavra. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Você que está aí do outro lado, com a paz de Cristo na sua vida, no seu coração. Bom, meu querido, minha querida, nós estamos ainda dando continuidade ao nosso estudo sobre dons espirituais e ministeriais. E, desta feita, eu gostaria que você, por gentileza, antes de mais nada, se inscrevesse no nosso canal, curtisse, comentasse, compartilhasse este vídeo, tá? Para que pudéssemos juntos divulgar e pregar o Evangelho através das redes sociais. Esse, com certeza, é o meu objetivo. Amém? Bom, nós vamos falar hoje sobre a seguinte temática: o ministério de mestre e doutor. O ministério de mestre e doutor. Ou doutor, tanto faz. O texto bíblico da nossa meditação está em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos 13, versículo 1, Romanos 12, versículos 6 e 7 e Tiago capítulo 3, versículo 1. Bora para os textos. Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O ponto focal, a mensagem focal desta temática, deste vídeo aqui, está na seguinte afirmação: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são, por Ele, chamados para edificar a igreja. O nosso objetivo são três. Primeiro, apresentar que Cristo, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Segundo, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. Terceiro, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Então vamos para o nosso desenvolvimento aqui. Vamos falar primeiramente, nesse primeiro tópico, sobre Jesus, o mestre por excelência. Ponto subtópico 1. O mestre da Galileia. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando as suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus 4, 23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Mateus 7, versículos 28 e 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam
só tinham suas opções, ou duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e inquietava o coração do perturbado. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração daqueles que estavam perturbados pelo poder do seu ensino, pelo poder do Espírito Santo que operava poderosamente na vida de Cristo. Subtópico 2. O Mestre Divino. Em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não estivesse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Aqui, o mestrado de Jesus, se assim podemos dizer, foi reconhecido pelos mestres da lei, os doutores da lei. Inclusive o próprio Nicodemos o chama de mestre. Outros fariseus também vos chamavam de mestre. O jovem rico também chamava ou o chamou de mestre. Bom mestre, o que posso fazer para adquirir ou herdar a vida eterna? E os discípulos também os chamavam de mestre. Então, o seu mestrado ele foi aprovado até mesmo pelos grandes estudiosos da lei da sua época. Subtópico 3. O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve esta perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre. Jesus era mestre e deu exemplo aos seus discípulos. O Emanuel, o Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque o sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, versículo 13 ao 15. Síntese do tópico 1. Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido em um Novo Testamento tanto como mestre divino quanto o mestre da humildade. O mestre por excelência, que é Cristo, ele foi mestre na Galileia, no lugar do seu habitat. Ele foi o mestre divino, porque ele provou a sua divindade. E ele foi o mestre da humildade, porque mesmo sem ter a necessidade de lavar os pés dos seus discípulos, ele o fez para mostrar a humildade e mostrar
que os títulos, as posições, elas têm que vir acompanhado da humildade, tem que vir acompanhado do temor, tem que vir acompanhado da simplicidade, e que o título não pode ser maior do que a pessoa. Vamos para o segundo tópico aqui, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Subtópico 1. Uma ordem de Jesus. Antes de subir aos céus, de um modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Mateus 28, versículo 19 e 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus após a descida do Espírito Santo. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido do poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra do Senhor, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Subtópico 2. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século e a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos, capítulo de número 2, versículo 42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral de novos crentes. Subtópico 3. Ensinamentos persistentes. O ensinamento persistente era um dos ensinos das Escrituras da igreja do primeiro século. Eles tinham um ensino persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o mesmo era ministrado em pequenos grupos, e também nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente desejava levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Síntese do tópico 2. O ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Mateus 28, versículo 19 e 20, enfoca a lente, o zoom do Espírito Santo na grande comissão, que são as últimas palavras de Jesus ditas aos apóstolos antes da sua ascensão. 5 referências da grande comissão do Novo Testamento indicam que não é algo aleatório, mas essencial para a estratégia de nosso Senhor. O mandato "Fazei discípulos" inclui intrinsecamente o ensino, mas temos de anotar que o ensino requerido aqui é o de determinada espécie. Isto é, guardar, obedecer todas as coisas que Cristo ordenou.
Em outras palavras, seus ensinamentos foram designados para produzir informação e transformação. Esse tipo de instrução é muito exigente e inacreditavelmente difícil de se realizar. Também foi praticada pela igreja primitiva. Essa orientação que Jesus deixou antes de ser assunto ao céu. Não há a menor sombra de dúvida de que o Novo Testamento ordena a igreja a ensinar. Mas a igreja primitiva obedeceu mesmo a esse mandamento? A ilustração em Atos 2, versículo 41 a 47, temos um retrato da primeira igreja primitiva, o qual nos informa que eles perseveravam na doutrina ou no ensino dos apóstolos. Este era o padrão contínuo, não uma exceção. A implementação. Efésios 4 confirma o compromisso de ensinar. Jesus Cristo, após subir aos céus, deu os dons aos homens a fim de que servissem à igreja, conforme está escrito, uns para pastores e doutores, mestres e professores. O propósito. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Mas outra prova de que os talentosos são chamados para o ministério da multiplicação e não da adição. Para o judeu, não havia uma posição mais alta na escala da sociedade do que a de rabino. Por conseguinte, quando a igreja do primeiro século foi ensinada sobre a doutrina dos dons espirituais, confrontou-se com um problema. As pessoas clamavam pelo dom de ensino com todos os privilégios a ele pertencentes. Como resultado, Tiago teve de emitir esta advertência. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres ou professores, sabendo que receberemos o mais duro juízo, considerando que o professor é compelido a falar e que a língua é o último membro a ser dominado. Deve-se ter muito cuidado ao aspirar tal responsabilidade ponderada e sensata. Vamos para o tópico de número 3, a importância do dom ministerial de mestre. Primeiro, subtópico 1, sobre a importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano, promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Subtópico 2. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os de seus discípulos por toda a vida. Por isso, que ensina e quem instrui para a maturidade e o aprendizado contínuo. É um viver diário, permanente, consistente, dia após dia, cotidiano, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Subtópico 3. Requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos aqui agora alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Como é então que a gente reconhece? Primeiro, letra A tem que ser um salvo em Cristo.
Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Letra B. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lemos? O hábito da leitura era levado a sério ao ministério do apóstolo Paulo. Os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres e teólogos consagrados e fiéis à revelação bíblica não se preocupará pela autenticidade e qualidade da mensagem bíblica, nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. A igreja onde mestres e teólogos estão calados não terá firmeza na verdade. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias em objeção. E nela, as práticas religiosas e ideias humanas serão, de fato, o guia no que tange à doutrina. A importância dos mestres aí. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. Ainda falando sobre o preparo e a identificação de mestre e os requisitos necessários ao mestre bíblico, temos aqui a letra C. Precisamos também do preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Letra D. Um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as pessoas, as mentes e os corações dos nossos dias. E isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Síntese do tópico 3. O dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Mestre. Nas escrituras, esta palavra está geralmente designando uma pessoa que é superior a outra em poder, autoridade e conhecimento ou em algum outro aspecto. Várias palavras são traduzidas como mestre nas várias versões da Bíblia Sagrada. A palavra hebraica mais frequente, Adon, significa soberano ou senhor. O significado literal de várias palavras gregas varia de instrutor ou didascalos, como em Mateus capítulo 10, versículo 24, até déspota ou despotes, como em 1 Pedro 2,18. Outra palavra grega traduzida como mestres, epistates, significa meu mestre, superior ou professor. Como em João 14, 4, versículo 31, João 4, 31, duas palavras gregas para mestres ocorrem em Mateus 23, 8 ao 10. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, meu mestre ou professor, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai,
e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, catagenes, líderes, porque um só é vosso mestre, que é o Senhor. Conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na sua fé ao estudar a Bíblia Sagrada. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as pessoas estão precisando. É disso que os obreiros precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor, amor a todas as questões da razão da nossa esperança. Amém, meu querido? Que Deus e Cristo vos abençoe. Este foi mais uma lição, esta foi mais uma temática, a 10ª da nossa série Dons Espirituais e Ministeriais. Que Cristo possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus.